Agora conta pra gente qual é a importância do leite materno para o bebê. Veja bem, Mafalda, a importância do aleitamento, do leite materno para o nenê, acho que é uma importância em tudo, porque ele abrange, às vezes se pensa em leite materno apenas como alimento. Acho que o alimento que ele é apenas uma das coisas do leite de peito. Ele é, além de tudo, aquela relação amorosa entre a mãe e a criança, é a oferta que a mãe dá à criança de amor, de carinho, essa relação íntima que a criança tem com a sua mãe. Basta ver uma criança mamando ao peito, como é bonito. Aquilo que ela olha, aquela criança levanta seus olhos, ela olha nos olhos da mãe. Esse olhar, esse olho no olho que a criança faz durante a amamentação é a primeira relação de amor, a relação afetiva que a criança tem e que vai manter pela vida toda com a sua mãe. E a partir daí esse aleitamento tem a importância, então, vamos chamar assim, a importância química que ele vai existir, que é principalmente a proteção contra as doenças. No início, aquele colostro, aquele início do aleitamento, aquela aguinha que sai no começo, é que vai proteger de imediato. É a primeira vacina que essa criança recebe na proteção contra o mundo que ela vai enfrentar daí para frente, quando ela começa a viver. E o aleitamento, que é o leite mais próprio, é o tipo de proteína, é o tipo de gordura, enfim, leite humano foi feito para ser humano, leite de vaca foi feito para bezerro. Então, na realidade, o aleitamento materno é o mais próprio que possa existir para um ser humano, para os nossos bebês, para as nossas crianças. Então, esse aleitamento jamais vai fazer mal. Então, ele traz não só proteção, como a nutrição mais adequada. O intestino dessa criança está preparado para digerir determinado tipo de proteína. E esse tipo de proteína é o leite de peito. Então, nada mais do que isso. Ele é a coisa mais completa que possa existir para uma criança. Doutor Claudir, e para a mãe, qual é a importância do aleitamento materno? Bom, Mafalda, como falou o doutor Álvaro, a mãe sente aquele afeto da criança, passa o seu afeto para a criança, e a gente sabe que a mãe que amamenta no seio, ela terá uma chance menor de no futuro vir a desenvolver doenças de mama, tipo carcinoma de mama, que é o câncer de mama. Essas pacientes, além disso, na recuperação do parto ou da cesárea que tenha sido realizado, o útero mais rapidamente vai voltar ao normal, porque quando a paciente está amamentando, ela libera substância no organismo que faz com que o útero retorne mais rapidamente ao tamanho normal, diminuindo a chance de ela adquirir infecções uterinas. A gente sabe que quanto mais rapidamente volta o útero ao normal, menor a chance de ela ter infecções do puerpério, que é após o parto. E além disso, a paciente que amamenta já está tendo um anticoncepcional natural, porque quando a paciente está amamentando, a ovulação da paciente fica bloqueada pelo aumento da prolactina quando ela está amamentando. Agora, existia, pelo menos há umas 2 décadas atrás, um incentivo muito grande dos próprios ginecologistas e obstetras nos leites não maternos. Por que esse conceito foi mudado? Perfeitamente. Felizmente eu não participei desta época, na época não era obstetra ainda, e eu talvez, na época, acho que o Brasil viu uma outra época, o incentivo talvez dessas empresas multinacionais, no intuito de vender os seus produtos, talvez conseguiu incutir na cabeça dos médicos na época que se desvalorizasse o aleitamento materno e se valorizasse o aleitamento artificial. Bom, a Vânia Ceriza é enfermeira da Santa Casa de Londrina, e a Santa Casa promoveu um encontro que foi muito bonito, do qual eu participei, inclusive, no júri da escolha das frases e cartazes. Por que vocês fazem esse tipo de campanha junto ao pessoal que trabalha dentro de hospitais? Nós fazemos essa campanha para incentivar os profissionais da saúde a nos ajudar na transmissão de que o leite materno é o melhor alimento para a criança. E o resultado foi excelente, né? O resultado foi excelente. Graças a Deus, nós tivemos bastante pessoas participando. Esse ano já foi o 2º concurso de cartazes e frases. No próximo ano, se Deus quiser, nós vamos fazer o 3º concurso. E com isso, os profissionais da saúde se sentem motivados em nos ajudar a promover essa campanha em prol do aleitamento materno. Qual é a importância dessa 5ª Semana Mundial de Amamentação, Vânia? Bom, Londrina não poderia ficar longe disso, né? O mundo inteiro está se unindo em prol do aleitamento materno. A importância
importância é unir a força de todos os profissionais para que nós tenhamos uma campanha em prol disso. Você falou em profissionais. O que esses profissionais da área da saúde poderão fazer para realmente orientar essas mães ou futuras mamães? A partir da conscientização desses profissionais, eles vão poder divulgar não só dentro do hospital, mas também em toda a comunidade onde ele vive e incentivar e dar apoio a essas mães a amamentarem seus filhos. Vânia, é comum a mãe, principalmente no primeiro filho, ela ter fissuras mamárias, tá? Como é que é a orientação para esta mãe no hospital? Porque começa lá. No hospital, a mãe tem todo o apoio que precisa para começar a amamentar o seu filho e ela é orientada como amamentar corretamente esse bebê. Se ela aprender a dar de mamar corretamente, ela não vai ter fissuras. Ah, é? Acontece isso, então? As fissuras acontecem devido à má pega da criança ao seio materno. Até para isso tem um jeitinho todo especial, a verdade é essa? Até para isso nós temos uma técnica correta. E a partir do momento já do nascimento, o bebê já deve ser colocado imediatamente ao seio materno? Assim que ele nasce, dentro da própria sala de parto, o bebê deve ser colocado para mamar. É o primeiro contato que ele vai ter com a mãe. Doutor Claudio, conta pra gente o seguinte. Aquela mãe que não foi preparado o seu seio para amamentar, pode romper estrias, ele pode ficar mais feio, e com isso traz para ela assim a não vontade de amamentar o seu filho. Como é que vocês, ginecologistas e obstetras, se comportam perante esse tipo de mãe? Perfeitamente. O obstetra é uma pessoa muito importante, a mãe, porque ela começa o seu pré-natal, a criança está sendo gerada e o obstetra que vai tomar o primeiro contato com essa paciente. Não existe diferença se a mama vai ficar mais caída ou não naquela paciente que amamenta e aquela que não amamenta. O volume da mama, ele vai sofrer um aumento durante a gestação. Algumas pacientes que talvez tenham a pele até um pouco mais frágil, podem apresentar algumas estrias na mama. A gente orienta que a paciente exponha a mama ao sol quando possível, que isso vai diminuir a chance da paciente ter fissuras futuramente. E alguns cremes hidratantes que protegeriam a pele. No meu tempo usava o óleo de amêndoas, ainda se usa hoje? Estamos usando óleo de amêndoa ainda. Então não mudou nada. Não mudou Quer dizer, nada. o que é bom não se mexe? Não se mexe. O resultado é ótimo. Perfeitamente. Os meninos estão rindo aqui, mas estão rindo por quê? Verdade, eu passava óleo de amêndoas para amamentar nas minhas gravidezes, para poder amamentar. Eu amamentei meus 3 filhos. É verdade. Vocês não acreditam, mas é verdade. Amamentei. Bom, o doutor Álvaro mamou acho que até 4 anos. O meu filho mamou até 1 ano e 9 meses. Bom, aí está o resultado, né, doutor Álvaro? É verdade. Sim. A importância do leite materno, né? Bom, uma coisa que eu quero saber. Existe um conceito. Muita mulher diz assim, olha, bom, eu estava amamentando, eu queria amamentar, mas como o parto foi cesárea, meu leite secou. Existe essa consequência? De forma nenhuma. A paciente, tanto no parto normal como na cesárea, o importante é que a criança seja colocada imediatamente em contato com a mãe para criar já aquele afeto que vai ser o principal estímulo que a mãe continua amamentando. A gente sabe que quanto mais a criança amamenta, mais leite será produzido. Porque existe um estímulo no momento da amamentação de produção de ocitocina que estimula as células a eliminarem o leite e nova produção de leite. Bom, ok, vamos fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo, é bem rapidinho e a gente volta já já na sequência. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode ligar, hein? Fala com a Luzia, ok? 328-2829. Chamava Bila, que chamava Mani, chamava Capim, que chamava Tostão, chamava Gaita, que chamava Grana, que chamava Listim, que chamava Milhão, Milhão chamava Prata, que chamava Dourado, que chamava pra toda a turma, pra pular no panetado.
Dinheiro chama dinheiro, poupança chama Banestado. Bom gosto, charme. Essa é a mágica que nós queremos todas as noites. Beleza, sonho, fantasia. Clodovil Hernandes em Retratos. Beijo pra você, comigo. Revelando momentos, sonhos, segredos e mistérios de quem sabe ser. Eu sou muito emocionado. Retratos. Uma televisão feita para a família. De segunda a sábado, 15 para as 8 da noite. Oferecimento Britânia. Produtos feitos para durar. Eu quero falar com a Vânia. Vânia, o leite materno tem alguma relação com a psique da mulher, por exemplo? Aquela mulher que ela intimamente ela não quer amamentar. Então, ela dá à luz ao seu bebê e normalmente o leite não desce, ou o leite não vem, ou de repente ele vem e desaparece. Tem essa correlação, psicologicamente falando? Tem, Mafalda. A partir do momento que a mulher descobre que ela está grávida, ela tem que receber um apoio, principalmente do marido e da família dela, para ela ir já se acostumando e se sensibilizando e sendo orientada de que ela pode amamentar o filho dela, ela deve amamentar, que é o melhor alimento, e depois também do nascimento, quando ela tem apoio do marido e da família, fica mais fácil para ela. Doutor Álvaro, deve-se fazer as mamadas com horários pré-determinados? Tem que ser assim? Não, esse é até um dos fatores que estimula o desmame, é você tentar estabelecer um horário de amamentação. A criança mama a hora que tiver fome. Isso é muito variável para cada criança e até para uma mesma criança durante o dia. Então não existe nenhum horário. Esqueçam daquela história de a criança mama de 3 em 3 horas. Isso foi uma invenção médica, acho que à época o médico não tinha muito o que fazer e inventou um horário, né? Então tinha que fazer alguma coisa. Na realidade, a criança mama quando tiver fome. É a sua livre demanda. Às vezes ela quer mamar de hora em hora, outras vezes mama e dorme durante 4 horas. Então não acorde aquela criança que está dormindo. Ela vai mamar quando tiver fome. Como também não há necessidade daqueles cuidados de que a criança deve mamar 10 minutos num seio, mais 10 minutos no outro. A gente via muito a mãe até olhando no relógio para ver se deu tempo a mamada. Coitado do nenê, né? Ele estava no melhor da mamada, a mãe tirava de um peito e colocava no outro. Isso criava até um clima de angústia para essa criança, de estresse. Não, a criança mama de acordo com a sua vontade, num seio e no outro. Nem sempre numa mesma mamada ele vai mamar nos 2 seios. Então isso é um procedimento natural. Quer dizer, a maneira como a criança mama depende do grau de fome, de vontade que ela tem para amamentar. E a amamentação deve ser uma relação mãe e filho a sós, ou deve ter plateia? Veja bem, é um ato intimista. O aleitamento é um ato intimista. E é importante, eu sempre coloco isso, que o aleitamento não é um show de circo. Então não precisa de plateia. A gente vê muito isso a nível do hospital, quando a mãe ainda está no hospital e na primeira semana em casa, que recebe uma porção de visitas, a criança vai mamar, a mãe vai amamentar, às vezes é o seu primeiro filho, uma inexperiência ainda, e cheio de amigas, todo mundo em volta, conversando, dando palpites, e enfim, atrapalhando aquele aleitamento. A criança fica excitada porque tem barulho, é um ato íntimo. Então o aleitamento é uma coisa para acontecer entre a mãe e a criança. Às vezes uma avó para ajudar, para auxiliar em alguma coisa, mas é um ato íntimo. A mãe deve amamentar ela e a criança. E é muito importante que durante esse ato a mãe esteja confortável. A gente vê muito a mãe às vezes sentada em ponta de cadeira, beirada de cama, torta, toda tensa. Procura relaxar bem o corpo, solta bem seus ombros e amamenta. É um ato intimista, realmente não deve ter plateia, deve ser um ato sossegado, tranquilo. É um ato de amor. Como é que funciona o intestino do bebê? Que é alimentado pelo leite materno. Essa é uma diferença muito grande. Como nós dissemos que o leite de peito é um leite próprio para o nenê.
Então essa diferença do trânsito, do funcionamento do intestino é muito importante. A criança amamentada ao peito, via de regra, vai fazer cocô assim muitas vezes por dia. Às vezes, toda vez que mama, ela mama e suja a fralda e fezes bem moles, às vezes parece até uma diarreia, fezes líquidas mesmo, sai uma espuma, uns grumos, que são os grumos de leite. Essa é a característica mais típica do leite de peito. Eu gosto de salientar isso, porque a gente vê ainda com alguma frequência nos dias de hoje, algum empecilho, onde aquela criança que está mamando e fazendo seu cocôzinho, e chega alguém e sempre fala assim, olha, não está se dando com o teu leite, dá mamadeira que ele vai fazer cocô mais firme, mais durinho. O errado é fazer esse cocô durinho. O correto é a criança que mama ao peito e faz evacuações bem moles, porque elas não forçam os ligamentos intestinais, não forçam essa criança, ela não necessita de grande esforço para fazer as suas evacuações. Então essa característica de fezes bem moles, quase líquidas, é uma característica do leite materno, é uma característica de que o intestino está funcionando de forma adequada. Até que idade deve se amamentar no peito? Essa pergunta é muito chata, né? Por que, doutora Alva? Porque ela é muito chata. Primeiro porque não existe assim uma época, né? Depois a gente passa aquela, tem cara que mama até os 3, por exemplo, 3 anos de idade, uns bezerrões aí que vão por aí, né? Então não existe esse limite até quando, tá certo? Hoje tem muitos limites de aleitamento, porque a mãe que trabalha fora, tem uma série de atividades, tudo isso acaba sendo algum empecilho. Mas a criança pode mamar ao peito enquanto a mãe tiver bem leite, enquanto essa criança mamar bem. Então, a rigor, se a gente for seguir bem fisiologicamente, o neném mamaria ao peito até os seus 2,5, 3 anos de vida numa boa. É lógico que aí ele vai estar comendo também, né? Essa mãe que amamenta por tempo mais prolongado, o único cuidado é aquele cuidado, vamos chamar assim, de policiamento, para que essa criança não passe a fazer uso do seio como chupeta. É aquele que não mama mais, ele apenas se pendura na mãe. Acho que enquanto ela está amamentando e tem leite, é tempo suficiente para amamentar. Tá certo. Doutor Claudino, o negócio é o seguinte, a Claudete é uma telespectadora nossa e ela ligou, ela disse que ela tem um bebê, o bebê dela tem 1 ano e 9 meses. E ela ainda amamenta o seu bebê. Só que agora ela está grávida. Ela quer saber se ela deve continuar amamentando. No momento que a paciente ficou grávida, ela passa a dirigir as suas energias para um novo ser que está se formando. Ela deve suspender a lactação nesse momento. Uhum. Você não falou agora há pouco, agora deixa eu dar um aperto nele aqui. Você não falou agora há pouco que era um método anticoncepcional a amamentação? Perfeitamente. Mas pode falhar? Pode falhar com qualquer método, principalmente a partir do 4º mês, que até o 4º mês de vida, quando a mãe está amamentando, os níveis de prolactina estão bastante altos. A partir do 4º mês de amamentação, os níveis de prolactina começam a baixar. O aleitamento não depende tanto da prolactina. E neste momento, o bloqueio do hormônio que estimula a ovulação vai deixando de existir. Então poderia começar a haver falhas, principalmente a partir do 4º mês. Existe o leite fraco? Não existe leite fraco. Pode Porque a gente ouve tanto pouco. falar isso. Tem a mãe que diz, olha, meu leite está fraco, meu bebê chora muito, é porque o leite é fraco. Quando ele tem fome, ele chora, ou se tiver com algum desconforto, a fraldinha molhada ou suja, né? Doutor Álvaro, o bebê que tem 4 meses, a mãe diz que ele chora muito, ela tá desconfiada que o leite dela é fraco. E é que ela deva fazer alguma complementação alimentar? Veja bem, esse conceito de leite fraco é um conceito muito difundido. Primeiro, pela aquela característica, pelo jeitão do leite de peito, né? Se você coloca um leite de peito num copo e um leite qualquer, você fica meio assim, porque o leite de peito ele tem um aspecto de uma água de arroz, às vezes assim bem transparente, mas essa é a característica normal do leite de peito. E esse conceito de fraco é porque ele faz uma digestão rápida. O nenê que mama ao peito tem digestão mais rápida, então ele mama mais vezes, diferente de quem toma uma mamadeira de outro leite que não é próprio para a criança e que demora para fazer a digestão. Então uma criança que às vezes nessa faixa de idade começa a chorar muito e que continua mamando ao peito, tem que se fazer uma reavaliação, lógico, não dizer que o leite seja fraco ou não, que não existe, mas se essa criança é uma criança fominha ou não. Nós temos na realidade crianças fominhas, aqueles que eu digo assim, eles mamam o peito e comem a mãe em seguida, né? O cara não tá nem aí, tem os fominhas. Ótimo. Então, esses nenês têm que ser reavaliados. Muitas vezes é uma criança que realmente precisa de mais alguma coisa. Só que quando essa criança precocemente precisa de mais alguma coisa, essa mais alguma coisa nem sempre é a introdução de uma mamadeira como complementação.
Às vezes a introdução até já mais precoce de alguma fruta, de algum outro tipo de alimento que venha suprir essa necessidade e que não seja conflitante ou que não vá competir com o leite de peito, para que a gente consiga prolongar ao máximo o aleitamento de peito, para que ele possa ser geralmente exclusivo até o 6º mês. A mãe que trabalha fora, às vezes é o óbice, né? Que ela coloca, olha, eu vou ter que parar de amamentar porque não vai conciliar as mamadas com o meu horário de trabalho. O que ela deve fazer? Doutor Álvaro, doutor Claudir e a Vânia. Primeira opção, né? Ela vai parar de trabalhar, não vai ser assim, amamentar. A gente sabe que nem isso sempre é possível, lógico. E hoje, estava comentando isso lá, antes de entrar aqui com a Vânia e com o Claudir. É um problema prático que a gente tem no dia a dia. O aleitamento, ele deve ser exclusivo até o 6º mês. Nem sempre isso vai ser possível, nós sabemos disso. Principalmente porque a mãe trabalha fora, ela volta na maioria das vezes a trabalhar a partir do 4º mês. Isso quando eu digo quando ela é empregada, porque quando ela é patroa já volta com 30 dias, né? Ela tem que trabalhar para se manter. Então tem muito isso. Mas isso não impede que se continue o aleitamento. Então a primeira coisa importante na mãe que trabalha fora é tentar coordenar os períodos em que ela trabalha e que ela amamenta. Se existe a possibilidade, por exemplo, no seu trabalho dessa criança ser levada lá para amamentar, às vezes mora perto de casa ou trabalho que permita esse tipo de atitude. E principalmente que essa mãe, durante o período em que ela trabalha, ela não deixe de tomar líquido, de se alimentar, enfim, para que quando ela volte à sua casa, ela tenha condições de aleitamento, porque ela vai voltar um pouco mais cansada pelo seu trabalho. E o que acontece na prática, que provoca o desmame, não é a falta de leite, é que a mãe dá uma relaxada. É aquela criança que ela passou um período, às vezes, sem mamar no peito, a mãe volta, ele não mamou até agora, vamos esperar mais um pouquinho e acaba dando a mamadeira. Ela pode deixar leite, retirar o seu leite, que pode ficar na geladeira em casa e ser oferecido a essa criança, não de mamadeira nem de chuca, mas através de um copo, ensinar essa criança a tomar leite no copo. Eles fazem isso desde o berçário, se possível, não tem nenhum inconveniente, eles aprendem a tomar leite no copo. São técnicas que vão fazer com que a criança não deixe de pegar o seio. Então, mesmo trabalhando fora, é possível continuar o aleitamento, desde que se tome esses cuidados de estímulo e de cuidados durante o período em que ela trabalha. E essa criança que a mãe é liberada, Vânia, e a criança fica no hospital, é dessa forma que é feita a coleta do leite materno para esse bebê? A mãe pode ir amamentar a criança durante a internação dela e pode ficar junto dela amamentando a hora que a criança quiser. No caso da criança não poder receber, não poder sugar o leite materno, esse leite é retirado e introduzido através de sondas ou dado com colherinha ou no copinho. Doutor Claudir, concorda com o doutor Álvaro e a Vânia colocaram para a gente? Perfeitamente. Eu acho que a mãe, quando ela não está podendo amamentar devido ao trabalho, se a empresa não oferece condições dela levar a criança até o trabalho ou dela ir até a sua casa amamentar a criança, que esse leite seja guardado na geladeira e oferecido assim que a criança chega, mas não na mamadeira, senão a criança começa a pegar a mamadeira e não quer mais o peito. E ele pode ser aquecido normalmente? Tipo num banho-maria? Não tem muito problema, né? Esse aleitamento em que a mãe retira em casa, vai guardar o leite para o dia seguinte, ele é guardado em geladeira. Quando é por mais de 24 horas, ou que ela tem bastante leite, já guarda, tem mãe que já previamente já sabe que vai trabalhar e ela tem leite, ela já pode ir guardando no congelador. Certo. Congela esse leite. Depois é apenas descongelar, está pronto para uso. Com todos os cuidados de higiene desse frasco quando ela vai guardar, está pronto para uso. Então não tem assim uma dificuldade tão grande. E gostaria de salientar que em algumas situações não vamos ser assim tão radicais, né? Que tem que ser assim, não. Nem sempre isso é possível pela qualidade de trabalho que a mãe exerce. Então acho que o cuidado que a gente pede aos colegas médicos e o pessoal paramédico que vive, que gira em torno desse tipo de problema, não tem que se introduzir precocemente um leite e outro porque a mãe está trabalhando. É preferível, às vezes, precocemente introduzir alguma fruta, algum alimento que não leite e que a criança continue amamentando ao peito em todos aqueles momentos em que a mãe estiver junto com ela em casa. Bom, para a gente encerrar, o que é o CALMA? CALMA é um comitê de estímulo ao aleitamento materno formado por várias instituições e hospitais de Londrina, onde nós procuramos passar a importância do leite materno para toda a comunidade. Ele já existe em Londrina há quanto tempo? O CALMA já existe há 2 anos
E que funciona redondinho, bonitinho, né, Vânia? Nós temos reuniões mensais, toda primeira segunda-feira do mês nós nos reunimos, né, todas as instituições de Londrina, para ver o que nós podemos fazer em prol da mãe, do filho e do aleitamento materno. Obrigada por ter vindo ao programa, Vânia. Obrigada a você. Doutor Álvaro, foi ótimo. Até mais, uma falta. Tudo de bom. Doutora Claudia, obrigada, hein? Obrigado. Contribuíram bastante para que nós pudéssemos passar esta informação, esta orientação, principalmente às mamães que já estão amamentando, as futuras mamães e aquelas que pretendem realmente tomar uma conscientização melhor sobre a importância do leite materno. Eu volto já já depois do intervalo.